Joia demais. Rafael é o Rafael que eu já dei aula de materiais? Isso, professor, eu mesmo. Ah, então tá bom. Beleza. Uai, depois de não sei quantos semestres a gente se encontrou de novo, ué. Pois é, professor, a minha grade, ela teve um problema e eu não sei o que que houve. Até hoje, foi na época eu esqueci o nome da coordenadora antes, é a loirinha do cabelo curto. Eu ia, Valquíria. eu acho É, que é a Valquíria, é isso mesmo. Aí o que que acontece? Essa aula de soldagem, ela foi no quarto período e ela deu problema e não caiu na minha grade, e ninguém conseguiu colocar ela. aí caiu agora, então. E caiu agora. No caso, ela faz parte do quarto, né? Quarto período. Na verdade, eu não gosto que ela faça parte do quarto. Eu gosto quando ela faz parte a partir do sexto período. Mas Ah, opinião minha por causa de ementa. A ementa dela exige que você já conheça um pouquinho das coisas, já tenha aí um certo conhecimento prévio. Eu gosto quando ela é a partir do quarto, mas a partir do sexto, por aí. Mas uhum. a maioria dos alunos fazem do quarto período, mais ou menos. Teve aluno que fez no segundo período já. Mas assim, Ah, a gente vai se adaptando. entendi. Eu vi, professor, aqui um pouquinho aqui, que eu acessei um pouco da unidade um para fazer as atividades pré-aula, aí eu vi que ela pega um pouquinho de rema também, que é de soldagem, e se eu não me engano, pega um pouquinho também de. Ai, como é que chama? Não é? Ciência dos materiais também pega um pouco dela. Na realidade, ela é uma grande ciência dos materiais, a disciplina de Uhum. soldado, tá bom? Certo. Por isso que Ah, quando algum aluno chega para mim e fala, bora lá, vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo, agora todo mundo pode me responder. Algum aluno que, primeiro, vamos lá, algum aluno que ainda não pegou nenhuma disciplina comigo, ou todo mundo já pegou alguma disciplina comigo? Pode Eu não, responder, eu sou novato na instituição. Não peguei nenhuma aula com o senhor, não. tudo bem. Quem mais ia falar? Eu acho que eu nunca peguei aula com você, não. Tá, então eu vou ter que me apresentar para vocês aí. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, boa noite. Eu sou o professor Daniel, sou professor já na instituição há alguns semestres, estou aí já nos meus 7, 8 períodos aí na faculdade, já formei algumas turmas e sou engenheiro mecânico, ministro aula em disciplinas relacionadas ao curso da engenharia mecânica e também outros cursos que têm disciplinas correlatas, né? Disciplinas que são iguais e comuns em todas as engenharias. Sou mestre em engenharia mecânica e tenho aí algumas pós-graduações já concluídas. Eu falo uma coisa assim que eu tenho que parar de falar, ou às vezes mudar a forma que eu falo, é dizer que eu sou mestre e tenho outras pós-graduações, e tenho pós-graduação, porque na realidade o mestrado é uma pós-graduação, só que é uma pós-graduação do tipo stricto sensu, que é uma pós-graduação acadêmica, enquanto outras pós-graduações lato sensu são pós-graduações mais profissionais. Entre elas, eu tenho a minha primeira de todas, que foi na área da docência, depois na área da engenharia de segurança do trabalho, que na realidade estou concluindo agora, estou na etapa de conclusão dessa pós-graduação. Então, também agora, a partir daqui a uns meses, serei engenheiro de segurança do trabalho e também estou fazendo engenharia de energia, né? Então, aí também a pós-graduação em engenharia de energia não te dá o título de engenheiro de energia, mas eu posso trabalhar em projetos correlatos a essa área, que são algumas oportunidades que eu tenho aí mais para frente. Bom, na época da minha graduação, eu acho que foi no sétimo, oitavo período da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos especializados na área de soldagem. Então, eu sou soldador,
tenho aí uma certificação a minha certificação mesmo é em soldagens MIG e MAG, que a gente vai falar sobre elas mais para frente. Mas, obviamente, a gente aprende aí um pouco sobre tudo nessa área da soldagem. Hoje, eu sou professor universitário na parte da noite, na Faculdade Pitágoras e em outras instituições de ensino também. E também e também trabalho em uma outra empresa privada no ramo de manutenção, tá bom? Nessa empresa que eu falo no ramo de manutenção, esse semestre está assim, um pouco engraçado, porque eu estou ministrando disciplinas que têm relação com tudo que eu faço lá. Como é uma empresa de manutenção, então é uma empresa que tem tanto parte de usinagem, tem tornos, fresas, equipe de soldagem, enfim, tem toda uma equipe de usinagem. É uma empresa de manutenção, como eu já falei, então tem todo um controle de manutenção, que é a disciplina que eu também estou ministrando, parte de usinagem também, parte de soldagem também, e eu trabalho numa empresa que faz manutenção em bombas e máquinas hidráulicas, e esse semestre eu estou ministrando máquinas de fluxo também. Então, assim, esse semestre está bem legal para mim, estou ministrando coisas que estão totalmente relacionadas com a minha área de atuação. Mas, geralmente, também ministro disciplinas na área de materiais, que é o meu mestrado é na área de materiais. Então, a gente vai falar um pouco sobre materiais. Sempre que precisar, eu vou estar focando algum assunto na parte de materiais. E falar muito sobre segurança também. Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, porque na unidade 1, aula 1, que é o que a gente vai fazer hoje, já vai abordar alguns tópicos relacionados à engenharia de segurança, voltados para a soldagem, tá bom? Então, assim, gente, eu sou um professor bastante tranquilo, tá? Infelizmente, a gente não está naquela dinâmica da sala de aula, aquela coisa presencial, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui com vocês, a gente trocar a experiência, todo mundo super bem-vindo para dar suas opiniões, seus comentários, falar seus questionamentos, sempre vou ser aberto a ouvir vocês. A disciplina de soldagem não vai ser a disciplina mais difícil do semestre para vocês, eu não sei quais matérias que vocês devem estar pegando ali, mas não vai ser uma matéria muito complicada. É uma matéria que tem muito conteúdo, isso é verdade, tá? E eu sou um professor que gosta de cumprir a ementa. Se a coordenação me deu uma ementa para cumprir, eu vou tentar cumprir essa ementa o mais certinho possível, tanto para que vocês façam a parte de vocês, que são as atividades virtuais, e possam estudar de casa, quanto para que depois, quando eu for fazer e elaborar minhas provas, eu só elaboro prova em cima daquilo que eu passei. Tá bom? Então, eu não invento coisa que eu não passei em avaliação, não, tá? E a gente está aí com o cronograma já um pouquinho apertado, devido a esse atraso no início do semestre, mas me organizei de tal forma que a gente vai conseguir concluir tranquilamente o nosso semestre, tá bom? O livro base de vocês, eu dei uma lida já nele, já essa disciplina já tem um tempo que eu tenho dado uma olhada nela. É um livro que está... É um livro que está bom, tá? Eu falo assim dos livros, às vezes, dos livros institucionais, e sempre que tem um livro que não tá... Porque, assim, gente, eu também mexo com a autoria desses livros, tá? Nenhum dos livros que vocês estão estudando hoje, alguns deles já dei alguns pitacos aí para melhoria. Esse livro de soldagem tá um livro muito bom. Ele é um livro que juntou aí de várias normas que já tem relacionadas na área da soldagem, então ficou um livro muito bom, tá? Então a gente vai usar esse livro como base. Hora ou outra, as bibliografias complementares eu vou estar falando para vocês. Inclusive tem uma bibliografia complementar que eu não trouxe, mas depois eu vou mostrar para vocês. E a gente vai iniciar nossa disciplina, então, falando sobre fundamentos gerais de soldagem. A gente vai falar hoje já alguns conceitos fundamentais, aprender um pouquinho sobre esse universo da soldagem. E vocês podem depois falar também as opiniões de vocês, as ideias que vocês têm, ou alguma experiência que vocês tenham sobre essa área. E depois falar sobre metalurgia da soldagem. Então, nessa primeira parte da disciplina, até a primeira prova, que vai ser lá para o início de outubro, a gente vai falar sobre fundamentos gerais e metalurgia, tá?
Quando eu falo metalurgia, gente, é estudar o material, o processo, como ele ocorre, por que ele ocorre. Ah, professor, soldagem, como eu acredito que a maioria de vocês sabem no que tange, ou no que engloba a palavra soldagem, alguns questionamentos serão comuns. E a experiência de muitos alunos aqui, porque eu não sei se tem algum aluno já que é soldador, daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para vocês falarem, logicamente conta muito da experiência de quem já trabalha com essa área, e pode ser que tenha algum tipo de pergunta que eu não saiba responder vocês, algum tipo de comentário que eu também não vou, talvez, entender para contar para vocês na hora, mas seria totalmente aberto a ouvir, pesquisar e aprender para a gente poder sanar todas as dúvidas, tá bom? Depois, na segunda parte da matéria, depois da primeira avaliação, a gente vai estudar aqui alguns processos convencionais de soldagem e processos não convencionais. Eu não sei se vocês já pegaram a disciplina de usinagem, mas a disciplina de usinagem tem mais ou menos essa mesma divisão, tá bom? Processos convencionais e processos não convencionais. O que são processos convencionais? São os mais utilizados, para que servem? E os não convencionais, também a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Essa disciplina, gente, é uma disciplina do tipo, deixa eu abrir aqui é uma disciplina do tipo do grupo de manufatura mecânica, tá bom? Quem de vocês aqui quer ou pode falar o que acha ou que entende do que significa manufatura mecânica? Está aberto, um por vez. O que você entende por manufatura mecânica? Eu acho que é tudo aquilo que você pode transformar, professora. Um material, ou até mesmo um tarugo em uma peça, seria isso. Sim, está correto. A palavra transformar foi ótima aí, tá bom? Então, manufatura mecânica, a gente pode entender que é todo o processo de fabricação, de produção, de confecção de uma peça, em que vai transformar um elemento que é uma matéria-prima num outro elemento final, tá bom? Eu vou abrir aqui uma apresentação, que na verdade não é da aula de vocês, mas eu acho pertinente eu dar essa introdução de uma forma bem completa. Todo mundo aqui já pegou usinagem ou ainda não pegou? Ou está pegando agora? Já peguei, professor. Eu não. Eu estou ministrando usinagem esse semestre também. Peguei usinagem, não. Não pegou ainda? Não tem problema. Eu sou pega nessa área. Você então vamos começar a aprender agora. Quem falou isso foi a Letícia? Foi. Letícia, você está em qual semestre do curso? No quarto. No quarto. Antes de eu então começar aqui com a introdução da nossa disciplina, Rafael já está no sexto ou sétimo, Rafael? Oitavo, professor. Oitavo. Eu estou no quarto também. Está no quarto, Rafael Silva. E o restante, gente? Deixa eu ter uma noção aqui de qual parte do curso vocês estão. Eu estava bagunça, professor, porque assim, eu estava em outra instituição, só que ele foi meio que empurrando com a barriga, eu já passei do 10º já, entendeu? Mas assim... Então você já está no 11º agora? Como? Estamos no 11º agora? Na verdade, no 13º. Mas não vou formar. Agora você vai formar, agora você vai até o final. Pessoal, então, última pergunta, então. Eu tenho que fazer essas perguntas no começo para poder saber como que vocês estão. Quem aqui já pegou disciplinas de materiais? Pode ser ciências materiais ou materiais de construção mecânica. Todo mundo já pegou ou está pegando? Não peguei também. Já peguei, pessoal. Rafael, você pegou comigo. Rafael, eu lembro. Isso. Então, tem alguns alunos que não pegou, alguns alunos que pegou. Beleza. Então, os alunos que ainda não pegaram, eu vou precisar, como tem alunos que ainda não pegou essa disciplina, eu vou precisar ser mais, ter uma didática um pouco mais
tranquila, começar dando as introduções mais gerais sobre conceitos de materiais, porque eu preciso que todo mundo fique no mesmo nível até o final do curso. Porque, obviamente, vocês não vão sair do curso de soldagem como soldadores que já vai chegar lá na máquina pegando e fazendo tudo. Não é para isso que a gente estuda soldagem na engenharia, tá bom? Nem usinagem, nenhuma disciplina de manufatura mecânica. A gente vai aprender processo, como eles funcionam, qual é o princípio básico. Observe que vocês vão fazer um curso agora que vai estudar todos os processos de soldagem, como ele funciona a fundo, tá bom? Obviamente que, se houver necessidade profissional de cada um de vocês em aprofundar neste campo por necessidade mesmo profissional, aí sim você precisa fazer um curso específico, prático nessas áreas. Ótimo, eu fiz curso na área de soldagem prático porque eu queria aprender. Na época, eu trabalhava em banco, eu era bancário na época, nem tinha necessidade alguma de fazer esse curso, mas eu queria aprender, e depois foi útil para mim. E a mesma coisa foram outros cursos que eu fiz na vida também. Então, só para já deixar claro, o curso de soldagem é um curso teórico. Se a gente tivesse com aulas práticas no laboratório por agora, eu não sei como é que a gente vai ficar até o final do semestre, mas se acontecer de voltar, aí sim a gente tem algumas aulas práticas, a gente vai aprender utilização de equipamento, como que funciona, e cada um poderia lá já montar fazer um cordãozinho de solda para aprender e ver como é que funciona um pouco, tá bom? Se acontecer de voltar, ou se essas aulas práticas forem acontecer, isso vai acontecer porque a faculdade tem um laboratório de soldagem, tá bom? Então, bora lá. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, show de bola. É porque eu tô falando assim, eu vou tentar interagir mais, porque eu também sou do ramo, entendeu? Do ramo da soldagem. Aí eu conheço alguma coisinha. Nossa, bom demais, então. Ótimo, ótimo, bom saber. Tem mais alguém aqui que é do ramo da soldagem? Ou só o Bruno? Acho que não. Olha lá, gente. Essa apresentação que está mostrando na tela agora não é a apresentação oficial de vocês, tá? Mas eu vou precisar dar uma introdução sobre manufatura mecânica para que todos os alunos comecem, mesmo os alunos que ainda não pegaram essa parte da matéria, para ficar mais fácil para todo mundo. A manufatura mecânica, então, compreende todo o universo da transformação de uma matéria-prima em um produto final, certo? Então, bora lá. Estou transformando matéria-prima em produto final. Beleza. Vou contar uma história para vocês agora. A historinha dessa engrenagem aqui. Isso aqui é uma engrenagem cônica de dentes helicoidais. Essa disciplina vocês vão pegar lá em Elementos de Máquinas 2, tá? Projeto de engrenagens, como que funciona, como é que calcula tudo. Mais para frente, ou agora, não sei como é, alguns podem ter pego, outros não vão pegar mais para frente. Isso aqui é uma engrenagem, serve para transmitir potência. Beleza. Só que, por enquanto, eu não estou interessado no que vai acontecer com ela depois que ela for fabricada. Eu quero saber a história pregressa dessa engrenagem. Aí eu vou contar para vocês a história pregressa dela agora. Ó. Era uma vez, lá no Pará, gente, eu sou do Pará, então eu sempre vou ficar engrandecendo as minas de lá, tá bom? É um estado muito rico, eu tenho muitos amigos que trabalham em mineradoras lá, então de vez em quando eu vou ficar falando esses exemplos de lá. Vamos supor, gente, que encontraram uma mina de hematita lá. Deixa eu mostrar para vocês o que é hematita. Hematita é um minério. Gente, eu estou indo lá para a origem, tá bom? Eu sei que alguns alunos aqui sabem isso aqui de cor salteado, mas assim, vamos todo mundo acompanhar. Achou uma mina de hematita. Bora lá. Geólogos, engenheiros de mina, criaram toda a estratégia para poder montar a mineradora no local e extrair esse minério para poder produzir, para poder vender para siderúrgicas. Às vezes a própria siderúrgica tem associação já com as mineradoras. Às vezes não, né? Praticamente sempre.
Então, a mineradora foi lá, explodiu, quebrou várias pedrinhas de hematita e levou lá para a siderúrgica. Quando chegou a hora siderúrgica, eles pegaram essas pedras de hematita. Hematita, gente, é matéria-prima onde se retira ferro, tá bom? É uma das matérias-primas, existem várias. Vai ter uma disciplina disso depois do curso de vocês, de fundição. Chama fundição em processos siderúrgicos, tá bom? Então, levou lá para a siderúrgica. Chegou lá na siderúrgica, que eles vão colocar essa hematita numa grande caldeira e vai misturar com carvão vegetal, com alto poder calorífico. Esse carvão coque, gente, vai colocar fogo lá e esse carvão coque vai fazer com que esse metal derreta. Coque, gente, é um carvão. Carvão é da família... Carvão, o elemento químico abundante é o carbono. O ponto de fusão do carbono, gente, é mais de 3.000 graus Celsius. Então, o carvão não vai fundir, não vai ficar líquido, tá? E vai aquecer apenas a liga metal. E aí, o ferro presente na hematita vai fundir, vai escoar e vai se separar desse ferro, do carvão. Obviamente, esse ferro está muito impuro. O nome desse ferro, gente, é ferro gusa. É um ferro impuro, é um ferro que eu apenas derreti a hematita, fundi e retirei um pouco de impureza, mas mesmo assim ele ainda está muito impuro. Tem muitos elementos indesejáveis aí. Beleza. Eu consegui separar o ferro do restante dos elementos indesejados. Nesse processo, gente, vai ter outros produtos, tá? Como, por exemplo, calcário, e restantes desse processo de fundição que depois é usado para fabricar cimento. Tá? Mas, enfim, eu não vou entrar nisso agora. E aí, esse ferro gusa, depois, ele precisa ser purificado. Aí ele vai ser fundido novamente. Depois que ele passar por um processo de fusão, ele vai passar por um processo de purificação e ele vai tentar ficar o mais puro possível. Um ferro puro, então, é um ferro quase sem nenhum elemento de liga indesejado, tá bom? Obviamente, gente, transformar um ferro gusa, que é um ferro impuro, num ferro totalmente limpo é um processo difícil, que demanda de alta tecnologia. Quanto mais puro você quiser deixar o seu ferro, mais difícil é, tá bom? E aí, depois que meu ferro tá puro, eu chamo ele de ferro doce. Beleza. Deixa eu ver se tem imagenzinha legal aqui. Mas essas imagens não vai ajudar muito agora, não. E aí, gente, esse ferro doce, depois, ele vai ser uma liga de ferro praticamente pura. Ferro doce, gente, em linhas práticas, em linhas industriais, ele não tem aplicação. Não porque é um ferro bastante dúctil e pouquíssimo resistente. Ele não tem resistência para suportar carga e ele é muito dúctil, ou seja, para quem ainda não pegou a disciplina de materiais, ductilidade está relacionada à facilidade do material se alongar quando eu aplicar uma carga de tração. Sabe quando você pega um elástico, você segura nas duas pontas e você puxa ele e ele estica? Porque ele é dúctil, é um material muito dúctil. Os materiais metálicos também têm sua taxa de ductilidade. Quanto mais dúctil ele é, quando você aplica uma carga de tração, ele vai se deformando, mas ele não quebra de repente. Quando o material ele não é dúctil, ele tem uma baixa ductilidade, eu digo que ele é frágil. E aí, quando o material é frágil, quando eu começo a aplicar carga de tração nele, ele já quebra, tá? Ele não tem ductilidade. Beleza. O problema é que ductilidade é o oposto de resistência, é o oposto de resistência mecânica. E aí eu preciso que o material seja resistente, né? Aí para isso, o que é que eu faço? Efeitos intersticiais. Imagem boa? Tem. Olha a imagenzinha boa aqui. Deixa eu ver uma imagem maior. Espero que vocês estejam vendo, porque as imagens aqui... essa imagem tá razoavelmente boa. Quando
o ferro está praticamente puro, imagina que as moléculas de ferro são bem grandes. Deixa eu mostrar aqui uma tabela periódica para vocês. Gente, ó, eu aproveito que a gente está nesse negócio de online, eu estou com o computador na mão, eu fico dando aula pesquisando as coisas, tá? Eu já pesquiso, já mostro na hora, e a gente já resolve, já tira as dúvidas agora na hora. Bom? Vamos ver aqui a tabela periódica rapidão, antes de eu mostrar as impurezas. Nossa, essa tabela, esse verde está muito ruim, não tá? Não sei se tem como mudar. Para mim, o verde está muito ruim. Essa cor verde aqui. Deixa eu ver se tem outra tabela melhor. Está muito ruim essa cor. Mas deixa eu explicar por que eu quero falar isso para vocês. O ferro, essa aqui está melhor. O ferro é um elemento mecânico com 26 nêutrons e 26 elétrons, tá? O tamanho de um átomo, gente, é proporcional à quantidade de nêutrons e elétrons. Quanto maior for o seu número atômico, maior é a quantidade de nêutrons, gente, prótons. Maior a quantidade de prótons e elétrons. O ferro tem 26, o número atômico dele é 26. Então, imagina que ele tem um tamanho 26. Imagina na cabeça um tamanho 26. Vamos assumir que o tamanho 26, gente, é esse tamanho maior aqui, ó. Tá vendo essas bolas maiores? Imagina que 26 representa esse tamanho de átomo aí. Quando essa rede cristalina for formada, vai ocorrer de ter espacinhos aqui, ó, lacunas, né? Pequenos espacinhos entre os átomos. Esses espacinhos a gente chama de interstícios, tá? Interstício. Beleza. Então, o buraquinho esse espacinho chama interstício. Quando eu tenho uma liga metálica, é um conjunto de mais de um elemento químico. Então, o ferro é uma liga única, uma liga pura. Quando eu junto um outro elemento químico ao ferro, como, por exemplo, o elemento químico que se liga ao ferro com maior facilidade para promover as ligas metálicas, é o carbono. O carbono, gente, tem um tamanho atômico número 6, então ele é bem pequenininho. Ele cabe aqui, ó, dentro do interstício. Tudo o que não pertencer a uma liga por exemplo, o ferro é uma liga cujo elemento predominante é o ferro. Tudo que não pertencer a ferro, tudo que não for ferro nessa liga, eu chamo de impureza. Então, a liga se torna impura quando eu tenho um elemento que não pertence àquela liga, quando ele é indesejado, ou quando ele está em menor abundância. E aí, gente, os átomos de carbono são pequenininhos, eles vão caber aqui dentro desses interstícios. O carbono, então, ele é como se fosse uma impureza intersticial. É uma impureza que fica aqui dentro, ó, desses espacinhos, tá bom? Desse espacinho. Pode acontecer de eu ter espaços muito grandes na rede cristalina. Se esse espaço for muito grande, às vezes ele pode comportar um outro elemento que tem um tamanho bem similar ao ferro. Vamos ver aqui os elementos que têm tamanho similar ao ferro? Cobalto, níquel, crômio. Uai, gente, crômio tá aqui. Vanádio, titânio. Ah, professor, pode ter uma liga de ferro que eu misturo vanádio, misturo carbono, misturo níquel. Gente, todas as ligas ferrosas têm um pouquinho desses elementos aí. Todas. Ah, professor, purifiquei o máximo possível. Assim, beleza. Vamos supor que você conseguiu eliminar todas as impurezas. Mas, gente, mesmo que esteja no percentual bem pequenininho, se você for comprar material hoje, em qualquer loja que vende materiais, e você pedir o certificado de composição química desse material, vai estar lá no certificado o percentual que esses outros elementos vai estar lá. Porque são elementos, gente, que se prendem na rede cristalina, ó,
como uma impureza e fica aqui. Ele não vai sair com muita facilidade, tá bom? Beleza, então. E aí, gente, a liga mais produzida em escala industrial é a liga em que eu adiciono carbono ao ferro. Quando eu adiciono carbono ao ferro, eu tenho o que a gente chama de aço carbono. Então, um aço carbono, gente, é uma liga metálica formada por ferro e carbono. E o carbono, ele vai estar lá na liga como uma impureza intersticial, tá bom? A família dos aço-carbono é uma família chamada família do 10 alguma coisa. O que quer dizer isso? Toda vez que vocês virem uma liga metálica, falar assim, sai, gente, sai, nada mais é do que a nomenclatura de uma sociedade americana de normas de normas para engenharia mecânica e que estipula daí depois a gente vai falar um pouco sobre essas normas, tá? Mas que estipulam nomenclaturas, tá? Para as coisas. Ela faz muito mais do que isso. Só que nessa nossa aplicação, ela estipula a nomenclatura dos elementos. Então, o jeito que chama aqui no nosso país, porque a nossa norma brasileira, a ABNT, ela adota aí a mesma nomenclatura da sociedade americana. Então, aqui e lá, na maioria dos países, vai adotar essa mesma nomenclatura, tá bom? Então, os aços carbono, que é a liga formada de de ferro e carbono, elas chamam a família do 1000 e alguma coisa. Então, ó, quando eu falar aço SAI 1035, quer dizer que é um aço carbono, por causa desse 10 aqui. Ó. Quando eu vejo esse 10 aqui no começo, eu sei que é aço carbono. E esse 35 representa o percentual de carbono na liga. Só que esse percentual é dividido por 100. Então, 35 significa que é 0,35% de carbono. Nossa, professor, 0,35 é muito pouco, faz diferença? Uai, gente, vocês viram que o átomo de carbono fica preso nos interstícios, então ele é pequenininho. Ele não vai ter uma grande abundância na liga mesmo, tá bom? Só que a presença desses átomos de carbono na liga, quanto maior for a quantidade de de átomos de carbono, mais resistente o material vai ficar, tá bom? Então, entende? E depois vocês vão ter uma disciplina. Eu estou tentando só fazer um apanhado geral, porque eu preciso que vocês saibam um pouquinho sobre isso, tá? Para a disciplina. Mas vocês terão ou tiveram matérias mais aprofundadas nisso. O aço SAI 1040. Ah, então 1040 é um aço formado por ferro e carbono com 0,4% de carbono. E aí sucessivamente. 1045, 0,45%. 1050, 0,5%. Ah, professor, e o aço SAI 4340. Agora já não é mais um aço carbono formado por ferro e carbono. A liga 43, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Família de aços 43. A família de aços 43, gente, ela já envolve outros elementos de liga. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Família 43. Aqui, ó. Aços 43 já é aços. Se é aço, tem carbono também. Mas é um aço que também tem níquel, cromo e molibdênio. Ah, professor, tem cromo na liga. Quer dizer o quê, gente? Se tem cromo numa liga de aço. Alguém sabe me dizer? A presença do cromo, o que que faz com o aço? Sim. Sim, aqui está falando percentual, né? Aqui mais à frente. Só que agora eu quero fazer outra pergunta. O que afeta na liga de aço quando ele tem cromo? Alguém sabe me responder?
fisicamente falando, ou industrialmente, isso diminui a corrosão. Quem está com o microfone alto aí, gente? Então, gente, ele se torna um tipo de aço inoxidável. Bom, é um tipo de aço inoxidável. Apesar de que existe uma liga específica de aços cromo, tá? Que aí também são aços inoxidáveis. Só que quando tem a presença de cromo, ele tem dificuldade em oxidar, tá bom? Então, existem várias famílias de aços, várias famílias de materiais. Beleza. Vou voltar lá para a história da nossa engrenagem. E aí, gente, ela passou por um processo de fabricação, um processo de fundição lá na liga, e adicionou carbono nesse ferro que estava fundido, e depois que adicionou carbono, ele esfriou em um molde, e nesse molde ele alcançou um formato final. Bom, alcançou um formato. E aí, essa é a primeira etapa do processo de transformação. Pegou a hematita e fundiu, purificou, adicionou carbono até alcançar a liga que eu quis. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um aço 1045. Então, adicionou 0,45% de carbono, fundiu, esfriou. Depois que esfriou, eu coloquei no molde para ficar nesse formato de tarugo. E aí, eu vendi. Comecei a vender. Beleza. Aí, o rapaz lá da empresa que quer fabricar essa engrenagem, foi lá numa loja que vende material e comprou esse pedacinho aí de aço. Ó, quero comprar um taruguinho de aço que tem um diâmetro de, sei lá, 100 milímetros e uma altura de 80 milímetros. Foi lá, comprou, pagou, pegou, levou lá para a empresa de usinagem. Quando chegou lá na empresa de usinagem, aí agora ele vai começar o processo de quê? Manufatura mecânica. Então, o processo de manufatura, ele vai envolver agora um processo de vai continuar, né, o processo de transformação. Ah, professor, fundição é manufatura mecânica? Fundição entra num grupo chamado de conformação mecânica, tá bom? Quando vocês pegarem a disciplina de fundição e vocês também vão pegar a conformação mecânica, esses assuntos vão ser mais detalhados depois também mais para frente, tá? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. E aí, depois que ele passou, ele foi levado para a empresa lá de usinagem, o torneiro, ou o fresador, ou a multi-equipe, vai transformar esse material nesse materialzinho aqui, que é essa engrenagem final, já lá com os parâmetros de usinagem que eles adotaram. Bom? Então, beleza. Então, manufatura mecânica, ela vai envolver 3 grandes grupos de estudo, tá? E o curso de vocês, ele está dividido nesses 3 grandes grupos. Manufatura mecânica, a parte de usinagem, que é uma disciplina futura. Manufatura mecânica, a parte de conformação mecânica. E manufatura mecânica, soldagem, que é o que a gente vai estudar agora nessa disciplina. Ah, professor, quando entra a soldagem? Entra a soldagem quando eu tenho uma necessidade, durante o processo de manufatura mecânica, de ligar 2 ou mais componentes mecânicos. Essa ligação, ela promove mudanças na resistência do material e na sua estrutura cristalina. É por isso que eu preciso que vocês entendam um pouco de materiais, e é por isso que eu estou dando esse resuminho para vocês. Depois, eu vou ter que dar um resuminho de tratamento térmico também, que o processo de soldagem envolve a fusão de um material numa região localizada. Então, depois, algo que vem, na verdade, eu vou ter que dar um resuminho de tratamento térmico para vocês, para entender o que acontece com o material quando eu soldo ele, tá bom? Então,
neste momento, a gente vai estudar fundamentos gerais da soldagem. Antes de eu iniciar, deixa eu mostrar uma imagem aqui, ó. Essa imagem é perfeita. Essa imagem vai mostrar, resumir aquilo que eu acabei de comentar. Deixa eu colocar ela mais para cima. Os processos de fabricação, ó, eles estão divididos nesse grande grupo aí, ó. Processos de fabricação são divididos em processos com remoção de cavaco e processos sem remoção de cavaco. Professor, o que é cavaco? Cavaco é um processo onde eu retiro material, começo a retirar material, então vou começar como se eu raspasse, né, uma matéria. Tá vendo essa imagem aqui? Desse material que está nesse formato já? Para eu transformar o material que está nesse formato final, eu vou ter que retirar material dele. Essa retirada de material vai ser uma retirada programada e inteligente, de tal forma que eu alcance esse formato final. Eu vou retirar cavaco. Cavaco é como são pequenas porções desse material, tá bom? Então, quando eu fabrico, no processo de fabricação, que tem remoção de cavaco, aí é o grupo da usinagem. Aí depois vai se estudar a usinagem. Quando eu não removo cavaco para fabricar, eu vou ter outros grandes grupos, que é o grupo da conformação mecânica, que é a matéria que vocês vão pegar. Tem o grupo da fundição, que é outra matéria que vocês vão pegar. E o grupo da soldagem, que é a matéria atual. E a metalurgia do pó não entra na grade de bacharel ainda, tá bom? Metalurgia do pó, gente, é um processo de fabricação atual, novo, inovador e provavelmente vai substituir a maioria dos processos no futuro. Ele consiste na sintetização de pó. É como se eu pegasse o material, vou contar para vocês aqui, ó. Imagina que ao invés de eu ter esse bloquinho metálico, eu tenho pó de aço. Imagina que eu consegui sintetizar isso, quebrar em porções bem pequenininhas, num pó bem fino, e é um pó de aço. Isso é possível, tá bom? E aí eu coloco esse pó todinho dentro de um molde com um formato que eu desejo de alguma coisa já. E aí depois de alguma peça final. E aí eu promovo um processo de aquecimento nesse pó, e esse pó pode chegar a fundir ou não, e depois que resfriar vai ter as dimensões da peça que eu quero, totalmente uniforme, uma estrutura metalúrgica totalmente uniforme, perfeito para se usar na prática. Então é um processo de fabricação inovador, e muito, muito, muito caro ainda, tá bom? Justamente por causa desse processo de quebra, né, da liga. Por isso que ainda está caro, ainda está se aperfeiçoando. Mas ele já entra aqui, porque já existem muitos materiais que são fabricados por metalurgia do pó, tá bom? Então, soldagem entra aí, nessa área. Vou aprender aqui o que é soldagem, então? Bora lá. Definição. Primeira definição. Soldagem, então, denomina-se soldagem o processo de união entre duas partes metálicas, usando uma fonte de calor com ou sem aplicação de pressão. A solda é o resultado desse processo. Professor, por que falou calor? Por que falou pressão? A soldagem é dividida em dois grandes grupos, tá? Soldagem que utiliza uma fonte de calor. Essa fonte de calor é de natureza elétrica, geralmente vai ser de natureza elétrica, e eu também posso fazer soldagem por natureza de pressão. Só que a pressão, na realidade, vai promover calor, tá? Vai ser como se eu promovesse calor por atrito. Isso depois eu vou mostrar até um videozinho para vocês. Só que isso mais para frente a gente vai aprofundando mais nisso e vocês vão ver essas diferentes características, tá?
Outra definição importante, soldabilidade. Soldabilidade é a capacidade de um material ser soldado. Professor, todo material pode ser soldado? Qualquer material pode ser soldado com qualquer tipo de liga? Professor, como que funciona? Pessoal, tudo vai ser baseado na soldabilidade, tá bom? Os materiais têm soldabilidade, existem normas para isso e a gente vai mostrar isso aqui no decorrer do curso. Então, é a capacidade de ser soldado nas condições de fabricação impostas por uma estrutura específica, projetada de forma adequada a se comportar adequadamente em serviço. Então, soldagem é um processo de união, soldabilidade é a capacidade que o material tem de ser soldado. Tá bom? A soldagem é amplamente empregada na indústria. Eu acredito que ficar falando de aplicação nem tem tanta necessidade, porque eu acho que todo mundo aqui conhece aplicações da soldagem, tá bom? Então, na indústria automobilística, indústria naval, equipamentos agrícolas, que é o que eu mexo hoje, indústria petrolífera, de gases, eletrônica e muitas outras áreas da soldagem, tá bom? A soldagem hoje, em nível industrial, ou em nível industrial, principalmente na parte automobilística, já é uma soldagem muito computadorizada, tá? Então, já existem softwares de simulação de soldagem. Claro que no curso de graduação, a gente não foca nisso, porque tem que fazer um curso específico para aprender a mexer nessas máquinas de simulação de soldagem, mas existem softwares de simulação para isso já também, tá bom? Na verdade, não é uma coisa nem tão nova, já é uma coisa até razoavelmente antiga. Eu deixei um link aqui para um vídeo no YouTube. Eu não vou mostrar o vídeo agora todo, eu vou dar uma mostradinha nele aqui rápida para vocês darem uma olhada. Mas quando eu postar a apresentação da aula, vocês podem assistir o vídeo todo, tá? É um vídeo do TechZone. Não sei se alguém segue esse canal no YouTube, mas é um canal de muita tecnologia e mostra muita coisa legal na área da engenharia. E esse vídeo é mostrando diferentes processos de soldagem, processos assim, já muito bem definidos, tá bom? Aqui está mostrando um processo de soldagem de forma submersa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Durante a nossa disciplina. A ideia do curso de soldagem é aprender diversos procedimentos, diversos processos de solda, como que eles ocorrem e qual que é a força motriz desse processo, tá bom? Essa é a nossa intenção, essa é a intenção da nossa disciplina, tá? Deixa eu ver se tem algum outro processo legal para mostrar. Acho que tem um processo sob pressão aqui. Esse aqui já é um processo computadorizado, né? Enfim, esse vídeo depois, ele tem áudio, não estou mostrando o áudio dele aqui não, mas depois vocês vão poder assistir ele todinho. Até aqui, todo mundo tá de boa? Todo mundo caladinho, gente? Todo mundo bem? Tranquilo. Então tá bom. Essa parte de vantagens e desvantagens, isso aqui na verdade eu peguei do livro base de vocês, vai ficar mais claro também com o andamento da disciplina, tá bom? Mas eu também já quero deixar alguns elementos já bem claros para vocês sobre vantagens e desvantagens de processos de soldagem, tá? Porque todo momento vai precisar fazer soldagem para unir duas partes? Obviamente não, tá? Elementos de ligação estão aí para impedir que tudo precise ser soldado. Elemento de ligação, gente, o que é? Ó, bora lá. Quando eu falei sobre o exemplo dessa engrenagem, essa engrenagem tem um furo aqui. Esse furo é para que essa engrenagem se associe a um eixo, tá bom? Ah, professor, como que eu vou unir a engrenagem no eixo? Eu preciso soldar? Não, não vai fazer isso. Até porque se quebrar um dente da engrenagem, o eixo não vai conseguir desprender mais da engrenagem. Então, vai ter que trocar tudo. Então, soldagem não compensa em todo momento. Apesar de ser uma ligação permanente, se eu soldasse, mas não compensa a nível econômico, tá?
porque engrenagens se desgastam, o desgaste superficial nos dentes das engrenagens é muito elevado, ocorre de forma muito rápida, né? O tempo de vida de uma engrenagem é bem menor do que a de um eixo, pelo menos da seção transversal mesmo de um eixo. Então, não compensa soldar. Aí eu ligo ela por um elemento de ligação, uma chaveta, ou eu faço estrias para poder ligar. Enfim, existem mecanismos para isso, para não precisar soldar. Eu quero juntar uma placa em outra, eu quero unir juntar duas superfícies, uma em outra, o que é que eu faço? Preciso soldar? Se der para parafusar, se der para arrebitar, se der para... Enfim, existem outros elementos de ligação para isso. A soldagem vai ser usada, então, quando eu tiver que juntar de forma permanente. Tá bom? Então, vantagens. Juntas de integridade e eficiência elevada. Realmente, vai juntar, vai ficar pronto, vai ficar fixo e a resistência vai ficar alta. E desvantagem é justamente que não pode ser desmontada. Depois que estiver pronto, não pode ser desmontado. Pode acarretar em quebra de um dos componentes se você tenta realizar um processo de desmontagem, tá bom? Pode afetar a microestrutura das propriedades das partes, eu vou falar sobre isso, tá bom? A aula da semana que vem, a gente vai falar sobre tratamento térmico e defeitos em processo de usinagem. E aí o Bruno vai até me ajudar na semana que vem, que a gente vai falar sobre problemas que ocorrem em processo de soldagem. E aí o Bruno, com certeza, na sua experiência, vai poder ajudar a gente aí a falar principais problemas que acontecem, tá? Processos de soldagem, vantagem, é aplicada a diversos materiais, tem operação manual ou automática, pode ser altamente portátil, as juntas podem ser isentas de vazamentos, o custo em geral é razoável e as juntas não apresentam problemas de perda de aperto. Mas depois a gente vai focar nesses probleminhas aí. Desvantagens. Pode causar distorções e tensões residuais. Na verdade, sempre vai causar tensão residual. Ele requer considerável habilidade do operador, tá bom? Por isso que tem que fazer cursos especializados, treinamento, tem que treinar bem antes de fazer. Quando eu fiz curso de soldagem, eu sempre... eu acho que, na verdade, isso é uma prática comum, né? Eu não conheço muitos soldadores mundo afora, mas é uma prática comum você testar antes o cordão em outro material, fazendo um teste assim, só para ver se vai dar certo mesmo, antes de você fazer para valer, né? Unindo as peças, certamente, unindo as peças finais que precisar, tá? Pode exigir operações auxiliares de elevado custo e duração. Por exemplo, tratamentos térmicos, que é o que a gente vai falar. Tá? Então, quando eu falo de vantagens e desvantagens, existem seus pós e contras, como todo na vida tem seus pós e contras. O processo de fabricação eu já falei. Eu disse que a soldagem entra na parte dos processos que não tem remoção de cavaco. Então, é um processo de fabricação que é estudado individualmente. Aí, gente, dentro de soldagem, agora eu vou dizer que eu vou abrir e vou estudar tudo de soldagem. Aí eu tenho outro fluxograma, que é maior ainda, tá vendo? Um monte de processo de soldagem que existe, tá? A maioria dos processos de soldagem envolve fusão, ou seja, é o derretimento localizado de material. De algum dos materiais, eu vou precisar derreter alguma coisa para depois esse negócio estar derretido, esse metal que está derretido, resfriar, e aí sim as partes vão ficar unidas. Beleza? Esse processo, gente, de fusão e resfriamento ocorre por um fenômeno mecânico chamado de difusão. Deixa eu mostrar aqui uma foto de difusão elétrica. Deixa eu ver se tem uma foto boa. Um desenho bom. Se tiver um desenho bom, eu mostro para vocês. Acho que não tem nenhum desenho muito bom.
Mas isso aqui não é matéria da aula de hoje, tá? Isso aqui a gente vai falar mais para frente. Vai ter uma parte só de difusão. Mas a difusão nada mais é do que justamente a união, tá? De dois elementos que podem ser diferentes, tá? É um material que vai ter que se unir a outro material. E os átomos de um vão passar para o outro justamente nesse processo de fusão. Vão se fundir, vão se misturar e vai resfriar. E aí, gente, os materiais têm que ter compatibilidade um com o outro, porque senão o processo de soldagem é totalmente em vão. Obviamente, o operador precisa ter boas habilidades e bons conhecimentos do processo para saber quais materiais têm usabilidade um com o outro, a superfície tem que estar limpa de qualquer tipo de sujeira ou algum tipo de escória, de outros processos que pode ter feito antes, ou de algum tipo de óleo, né, que pode estar sujando a superfície, enfim, tem que estar tudo bem limpinho para poder unir tudo, tá bom? E esses processos que estão mostrando agora na frente de vocês são os processos que a gente vai estudar. Por isso, gente, é muita coisa, tá? É uma disciplina muito ampla. Até o final da disciplina, nós vamos ter estudado a maior parte desses processos, como eles funcionam e o que significam essas palavras. E aí, é por isso que a disciplina eu não considero ela tão complicada, mas ela tem um conteúdo muito grande. Bom, então eu vou precisar muito, e vocês também vão precisar ler para poder sempre estar se não tiver entendido alguma parte da aula, pegar literatura, assistir vídeos, tá bom? Eu gosto muito de ver os vídeos Telecurso 2000. Eu não fico passando durante a aula isso para vocês, só que eu indico assistir esses vídeos, porque assim, gente, são vídeos excelentes. Eu aprendi bastante, eu aprendo bastante assistindo esses vídeos, porque você enxerga o processo acontecendo de forma prática, tá bom? Então, hora ou outra, eu vou mandar links de vídeos do telecurso para vocês verem o processo acontecer, tá bom? E aí agora, gente, uma parte introdutória ainda, tá? Essa parte é introdutória. Mostrar aí como que é um processo esquemático do processo de soldagem por fusão, tá? No processo de soldagem por fusão, eu preciso ter metal base. O metal base nada mais é do que os elementos que eu estou unindo, tá? Estou unindo dois elementos, esses elementos compõem o meu metal base. Nessa hipótese inicial, eu estou assumindo que os dois são iguais, são dois materiais iguais. E aí eu tenho aqui um material de adição, eu ainda não dei nome para isso, tá? Vai receber um nome, isso aí depois, esse material de adição. E esse material vai fundir juntamente com uma região, as regiões periféricas desses dois canais, e essa fusão vai acontecer por uma aplicação de calor de algum tipo de fonte. Então, vai ter alguma fonte de calor que vai fundir esse metal de adição, vai fundir uma região localizada do metal de base, e essa fusão vai formar um cordão de solda, que depois que resfriar, fica num formato aí, como está esquematizado nesse desenho, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo o esquema, como que acontece o processo. Qual que é o intuito da disciplina? Estudar diferentes metais base, estudar o que é esse metal de adição, como ele funciona, como ele se classifica, e estudar as fontes de calor, que vão ser, em sua grande parte, elétricas, tá bom? Então, já falando sobre fontes de calor do tipo elétrica, as fontes de calor que a gente vai estudar vão ser fontes ou por arco elétrico, ou apenas corrente elétrica, tá? Deixa eu ver se tem uma parte. Eu acho que vai ter uma parte específica disso na apresentação depois. Agora eu falo sobre arco elétrico, essa parte de corrente elétrica. Essa imagem de baixo está mostrando apenas
Problemas que podem existir no processo de soldagem, que podem dificultar o processo, tá? Se eu tiver resíduos de gordura e partículas, microbolsas de polimento, ou um polimento que foi mal feito, uma camada de gordura sobre a superfície, tá? Então, esse tipo de problema, como eu comentei anteriormente, é aquilo que um operador com experiência vai precisar eliminar de uma forma mais eficaz, mais eficiente possível, para poder unir esses dois componentes. Essa imagem, agora, está mostrando já um processo esquematizado, um processo um pouco mais completo. Tá? Eu tenho aqui um metal de base, que é o material, né, que precisa ser unido a outro. Eu tenho aqui uma tocha e eu tenho aqui um eletrodo, tá? Esse eletrodo, gente, vai promover... na verdade, neste exemplo que está mostrando, é o eletrodo que vai promover, que vai servir como fonte de calor, tá bom? Para o meu problema. Ele vai auxiliar aí no processo, ele vai ser um dos componentes que promove a fonte de calor, tá? Eu não quero entrar nisso hoje ainda. Hoje eu não vou falar sobre processos de usar cada um dos processos. Eu estou evitando entrar em alguns nomes, que muitos de vocês já sabem, mas é para poder deixar o curso mais didático possível para todo mundo, tá? Até para quem ainda está entrando nesse mundo agora. Estou tentando aqui usar algumas palavras que depois podem se confundir mais para frente. Tá bom? Então, o eletrodo ele vai fazer parte aí do processo de formar o arco elétrico para ocasionar um fluxo de calor de um elemento para outro. Professor, no que consiste o arco elétrico? Como eu disse, a gente vai falar isso mais profundamente mais para frente, mas ele basicamente consiste numa aplicação de tensões opostas, né? Uma tensão positiva e uma negativa, uma que vai no metal de base, uma tensão que vai ser aplicada no metal de base, e uma tensão que vai ser aplicada em outra ponta, que neste caso aqui é o eletrodo, e a união o contato ou a proximidade entre esses dois elementos vai promover uma região de ionização, que é uma troca de íons entre um elemento e outro, e nessa região de ionização eu vou ter um grande troca térmica, porque esse processo envolve uma grande liberação de energia. Tá? E essa energia térmica que vai fundir o metal de adição e o material do metal de base. E vai gerar essa poça de fusão. Tá bom? Quando isso acontece, essa troca térmica numa alta temperatura, eu posso ter, e quando eu tenho oxigênio ao redor, pode acontecer, dependendo dos materiais que eu estou trabalhando, de ter problemas já na usinagem, que são defeitos que a gente vai falar mais para frente. Esses defeitos podem incluir porosidades, na maioria das vezes pode incluir porosidade, que vão ser furos ou defeitos mesmos na poça de fusão ou no cordão de solda, promovidos por oxidação, porque o metal vai estar numa alta temperatura. E vai ter oxigênio ao redor. A gente sabe que o processo de oxidação ele ocorre por presença de oxigênio e presença de vapor de água, né? Presença de H2O. Esse processo de aquecimento da temperatura ele aumenta ainda mais as chances de ter oxidação nessa região. Então, muitos processos de usinagem podem necessitar de uma aplicação de algum tipo de gás de proteção. Bom, são chamados gases inertes. A gente vai falar um pouco sobre gases inertes, gases ativos. E a presença desses gases inertes ou ativos vai caracterizar diferentes tipos de soldagem. Tá bom? E o que são esses gases depois a gente vai falar.
Toda vez que vocês virem um processo de usinagem e vai estar escrito alguma coisa assim, ó, por exemplo, GTAW, região do arco na soldagem GTAW. O que é isso, gente? O que é GTAW? Na realidade, gente, nada mais é do que o nome do processo de soldagem em inglês. Tá? Quando vocês virem esse W, vai ser o welding. O welding é soldagem em inglês. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Vou colocar aqui soldagem, que eu achei um negócio no Wikipedia muito tranquilo de usar. Mas se vocês jogarem na internet, ó, nada mais é do que um processo de soldagem TIG. Em português, a gente vai chamar TIG. Tá bom? Que é uma soldagem de arco elétrico que usa tungstênio inerte gás. Tá bom? Então, ele vai utilizar um eletrodo de tungstênio e vai utilizar gás inerte. Tá bom? É isso. Então, por exemplo, em inglês, essa sigla aqui, ó, significaria tungsten inert gas. Bom, nada mais do que isso. E o nome completo seria Gas Shield Tungsten Arc Welding. Welding é soldagem em inglês. Então, todos os processos que vocês viram terminando com W, sempre vai... dentro do universo de soldagem, quando vocês verem esses nomes que terminam com W, é porque está em inglês. Tá bom? A sociedade que estuda processos de soldagem, a maior do mundo, é a Sociedade Americana de Soldagem, a ASW. ASW, Associação Falei errado, gente, AWS, desculpa. É a AWS. Deixa eu ver se tem uma pesquisa boa aqui dela. A AWS, ela estipula a maior parte das normas a nível mundial de soldagem. No nosso país, a ABNT também responde por essa parte de normalização. Apesar de que a ABNT também utiliza as normas da AWS e coloca em português, modifica uma coisinha ou outra aí, mas vão ser basicamente as mesmas normas, tá bom? Essas normas e procedimentos, como tudo na engenharia é cheio de norma e procedimentos padronizados, precisam ser seguidos, tá? Dependendo do ramo que você atuar. Então, a ABNT, no nosso país, utilizam normas da AWS, mas as normas são atualizadas para a gente, e é ela que regulamenta todos os processos de soldagem. Se um profissional hoje quiser se tornar inspetor de solda, inspetores para o setor petróleo, gás, petroquímico e tal, a soldagem, ela promove uma certificação de inspeção, tá? Existem pós-graduações específicas da soldagem e existe uma titulação de inspetor de solda no nosso país. Para ser inspetor de solda hoje no Brasil, não precisa ser engenheiro, você pode ser um técnico nessa área, só que, obviamente, tem que ter um período de experiência, tem que fazer alguns testes, tem que fazer todo um curso preparatório para alcançar essa titulação, tá bom? Então, é uma titulação que a ABNT dá hoje no nosso país aí para quem é especialista nessa área de soldagem, tá bom? Então, gente, características de corrente elétrica, tensões aplicadas e vazão vão ser características específicas de cada processo, tá bom? Cada processo vai ter seu conjunto de parâmetros específicos de corrente, tensão e vazão de gás. E quando a gente for estudar os diferentes processos de usinagem que existem, são esses processos aqui, ó, aí a gente vai falar sobre
características de corrente e vazão em cada um. Sabe esse processo que eu falei aqui agora, que é um processo TIG, de tungstênio inerte gás? Ele entra aqui, ó. Soldagem por fusão é uma soldagem que promove um tipo de arco elétrico e é um processo de arco elétrico com proteção de gás que utiliza um eletrodo não consumível. E esse eletrodo não consumível, aí o tipo, né, pode ser a plasma ou TIG. Quando ele utilizar um eletrodo consumível, quer dizer que o próprio eletrodo vai ser o metal de adição, tá bom? Quando o eletrodo é consumível, o próprio eletrodo que promove, que fecha o arco elétrico, ele vai ser o metal de adição, tá bom? Então, essa é a diferença de eletrodos consumíveis para não consumíveis. Mas, assim, dando spoiler do futuro, tá? Então, ó, minhas apresentações de slide, gente, eu tento colocar menos texto possível para não ficar aquela coisa muito chata. Só que, assim, eu sei que a aula online acaba, às vezes, vocês... É um pouco mais cansativo, ficar o tempo todo olhando para a tela. Então, eu tento, o máximo possível, não ficar colocando texto, tá? Mas, a hora ou outra, pode ser necessário. A hora ou outra vai precisar. Então, esse aqui é um exemplo de eletrodo consumível, tá? Em que tem um cordão de solda, tem escória, tem uma peça, depois eu vou falar o que é escória. Aqui tem um eletrodo que tem um núcleo ou alma, né? Nesse núcleo ou alma, geralmente vai ficar um material de adição. E aí, ó, o que fala o textinho? Em muitos casos, a soldagem exige a utilização de um gás de proteção. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Que tem como função proteger a solda contra contaminação por agentes externos e prevenir a oxidação. Assim, a solda pode ser realizada sob vácuo, com gás inerte, com gás ativo, com proteção de fluxo ou sem proteção. Aí, ó, entre os gases de proteção, destaca-se hélio e argônio. E aí, hélio e argônio pode ser usado um ou outro, ou união dos dois. E cada um tem as suas propriedades, tem as suas características próprias de trabalho, tá bom? E aí existem um outro grupo de gases que são chamados gases ativos, que é o próprio gás carbônico, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, tá bom? Gases inertes e gases ativos podem ser usados de forma misturada. Ah, professor, para que é o inerte? Para que é o ativo? Como que usa eles? Aí depois a gente vai aprofundar mais para frente, tá? Então aí, a gente está quase finalizando já essa parte, tá? De definições. Eletrodo, então, gente, ó, essa definição de eletrodo aqui é uma definição geral que serve para a vida. Serve para engenharia mecânica, serve para engenharia elétrica. Eletrodo é um terminal utilizado para conectar um circuito elétrico. Então, eu estou conectando um circuito elétrico. Eu estou fechando um circuito elétrico com a presença de um eletrodo, tá bom? Então, ó, é o terminal utilizado para conectar um circuito elétrico a uma parte metálica ou não metálica ou solução aquosa. O objetivo do eletrodo, aqui está elétrodo, tá? Mas é nomenclatura, no português é elétrodo ou eletrodo, é igual catodo e anodo, pode falar das duas formas. Tipo, às vezes a gente fala cátodo e cátodo, catodo, ânodo, anodo, tá? Elétrodo, eletrodo, pode falar as duas, tudo pode, tá, gente? Essas nomenclaturas pode falar dessas duas formas. Então, o objetivo do eletrodo é proporcionar uma transferência de elétrons que se encontram entre o meio em que o eletrodo está inserido através de corrente elétrica. Então, o eletrodo ele vai fechar um circuito elétrico e vai promover uma troca de íons entre os dois corpos. Essa troca vai liberar uma grande quantidade de energia que vai fundir o metal de adição, que pode ser o próprio eletrodo, e vai fundir também o metal base. O que vai acontecer com o processo? O que vai acontecer quando eu promover um cordão de solda?
Quando eu criar, gente, um cordão de solda, a zona afetada pela presença desse cordão de solda não vai ser só essa zona de união, mas essa zona próxima aqui também, ó. Essas regiões próximas também vão sofrer. Então, ó, essa região aqui chama zona de depósito do metal de solda. Pessoal, essa imagem aqui, ela tem tanta informação, eu acho que a gente pode dar uma aula só dessa imagem. Mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma para vocês. Grãos. Deixa eu ver. Deixa eu ter uma ideia aqui. Acho que eu tenho um arquivo de tratamento térmico aqui. E lá vai falar sobre grãos. Porque, gente, vocês precisam aprender sobre grãos, tá? Precisa, porque para entender como o processo funciona a fundo, que tratamento térmico. Gente, é tanta disciplina que eu já ministrei, que assim, a gente vai acumulando tanta matéria, tanto material, que até ajuda depois a gente nessa parte depois. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem boa. Se não tiver, não tem problema. Eu jogo aqui na internet, a gente acha uma imagem boa rapidão. Porque, gente, em sala de aula, eu ia desenhar no quadro, vocês iam ver, tanto que fica bom. Mas como a gente não está em sala de aula, não dá para eu desenhar. E aí, eu preciso de um esquema, tá? Grãos de materiais. Acho que essa imagem tá boa. Acho que essa imagem tá boa. Essa aqui tá excelente. Vou fazer uma jogada aqui, gente. Essa imagem tá perfeita, perfeita. Deixa eu ver se tem outra melhor. Pronto, ó. Vou copiar. Vou abrir aqui rapidão. Vou fazer a minha jogada. Aqui. Pronto. Arrumei a apresentação de vocês aqui num instante, só para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Bora lá. Calma aí que eu ainda vou apagar isso aqui. Isso aqui não vai ajudar vocês em nada, porque eu vou usar outros nomes agora. Pronto. Quando você... Tá vendo esse material aqui? Esse material aqui vai daquele exemplo que eu dei para vocês no início. Tá? Um bloquinho metálico. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes de eu concluir esse raciocínio. Esse horário seria o nosso horário de intervalo. Eu devo dar mais ou menos ainda uns 10 minutos de explicação para a gente finalizar a aula de hoje. O que vocês acham? A gente já fazer logo para até acabar? Que a gente já estou chegando no final, ou vocês querem um intervalo? Não, pode ser? Também prefiro. Também prefiro, porque aí a gente já finaliza o nosso raciocínio, tá? Então, bora. Se eu pegar esse materialzinho aqui, ó, que tá nessa condição, e eu colocar no microscópio, não no microscópio no nível tão elevado, mas aumentar umas 50 a 100 vezes, eu vou ter uma estrutura parecida com uma dessas aqui. Uma dessas estruturas eu vou ter. Essa primeira estrutura aqui do lado direito, ela tem grãos grandes, tá bom? O que acontece quando tem grãos grandes no material? Um grão grande, quando eu aplico uma carga no material, ele tem uma facilidade
desses grãos se arrastarem um pelo outro. Quando um grão se arrasta um sobre o outro, ele se deforma muito fácil. De forma macroscópica, o que isso afeta no material? Faz com que o material se deforme muito facilmente, tá bom? Então, materiais que têm grãos grandes se deformam com facilidade, tá bom? Beleza. Quando eu tenho grãos menores do que esses grãos, como esses outros dois casos, esses grãos menores vai ter uma resistência maior, tá bom? Uma resistência maior acarreta numa maior resistência. Grãos menores acarretam em resistência maior e eu posso aplicar mais carga. Ele suporta mais carga, tá bom? Então, é isso que acarreta o tamanho do grão. Ah, professor, como que eu mudo um grão de um tamanho para outro tamanho? Tratamento térmico. Tá? A gente altera o tamanho de grão por tratamento térmico. Como que funciona um tratamento térmico para tamanho de grão? Imagina, gente, que eu peguei essa engrenagem aqui, ó. Essa engrenagem aqui. Do jeito que ela acabou, e eu vou tratar ela termicamente. Tudo depende da minha intenção com o tratamento térmico. Tratar termicamente, gente, é aquecer o material até ficar numa estrutura para recristalizar, ou seja, para modificar o tamanho do grão. E aí, o jeito que eu resfrio esse material vai fazer com que o grão fique de uma das formas permanentes. Então, se isso aqui é um aço 1045 do nosso exemplo, vamos supor que eu aqueci ele aí até os seus 900 graus, ainda não fundiu. A temperatura de fusão é cerca de 1.400 a 1.500. Então, ele não fundiu, mas ele chegou numa temperatura em que a sua estrutura cristalina, os grãos, eles se modificaram. E aí, quando os grãos se modificam, ele alcança um estado chamado austenítico, ele vira austenita. Ele ainda é sólido, mas ele vira, a gente chama de austenita. E aí, se eu resfriar ele devagarzinho, qual que é o jeito de resfriar mais devagar? Se eu desligar o forno, onde ele estiver dentro, e deixar ele resfriar junto com o forno. Aí vai demorar a esfriar. Isso se chama recozimento. Quando eu estou fazendo esse processo, o grão fica grandão, ó. Os grãos ficam grandes. Se eu, ao invés de deixar esfriar dentro do forno, eu tirar do forno e deixar a temperatura ambiente e resfriar no ambiente, olha, guardem essa palavra. Um material que aqueceu e resfriou do ambiente, o nome desse tratamento é normalização, tá bom? Então, o material, ele normalizou. Quando ele normaliza, o grão, ele fica grande, mas não tão grande quanto esse aqui. Fica médio, vamos supor que é esse grão aqui, ó, esse primeiro aqui da imagem, um grão mais médio. E aí, gente, existem técnicas para eu resfriar o material mais brutamente. Se eu resfriar o material muito rapidamente, como, por exemplo, eu pegar ele e jogar numa poça de água, jogar ele numa salmoura, jogar ele em óleo, ou eu resfriar ele com ventilação, eu resfrio mais rápido. E aí eu vou ter grãos bem mais pequenininhos. Então, se eu quiser que o material ele tenha uma resistência mais elevada, eu aqueço ele e resfrio mais rápido. Se eu quiser que ele diminua essa resistência por causa de algum motivo, porque às vezes eu preciso que essa resistência diminua, tá? Porque material muito resistente quebra muito fácil. Por mais estranho que pareça, quando o material ele tem uma resistência mecânica muito elevada, ele se torna frágil no sentido de não suportar nenhuma deformação. Se ele começar a deformar, ele já quebra, tá
tá bom? Então, às vezes, eu não quero que ele seja muito resistente. E aí, dependendo da minha intenção, eu faço algum tipo de tratamento térmico. Agora, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que todo mundo me responda. No processo de soldagem, eu aqueci uma região, fundi uma parte, outra parte não fundiu, mas aqueceu. Vocês concordam comigo que mesmo que nem todo material fundiu, mas uma parte aqueceu. E aí ele resfriou. Que tratamento térmico eu acabei fazendo? Alguém pode responder, baseado no que eu acabei de falar? Ninguém? Eu fiz um aquecimento localizado e eu deixei esfriar no ambiente. Qual o nome desse tratamento térmico? Normalização. Normalização. Qual a consequência de eu fazer isso? Eu vou ter uma zona de depósito do material, que foi uma zona de fusão. Eu vou ter uma zona de superaquecimento. Olha o tamanho dos grãos, gente. Onde ficou superaquecido. Olha o tamanho deles. Resfriou devagar. Eu vou ter uma zona de normalização. Ó, é uma zona que esfriou devagar, mas nem tanto. Pode ter uma zona que não teve recristalização completa. Isso aqui eu não vou falar agora. E vai ter uma zona que não teve alteração estrutural nenhuma. Porque é uma zona mais distante do cordão de solda. Então, se eu perguntar qual era a micrografia, ou seja, qual era o tamanho de grão no início do processo, era o tamanho. Vamos supor, vou dar números aqui, ó. Eu vou chamar essa primeira região de 1, essa segunda região de 2 e essa terceira região de ponto dá 3. Qual dessas 3 regiões que era predominante no início de tudo? Antes da solda, professor? É antes da solda. É a região normal. Essa região normal. Então, quer dizer que tudo isso aqui tinha grãos pequenos. Tinha uma resistência mecânica elevada em toda a microestrutura. Só que aí, como eu aqueci essa parte, a microestrutura foi afetada. E aí os grãos ficaram grandes, porque resfriou devagar. Tá bom? Então, isso aqui nada mais é do que o resultado, ó, o resultado do processo de soldagem, ele acarreta, então, num tratamento térmico localizado. E toda a região que foi afetada, eu chamo de zona termicamente afetada. Existe a zona fundida e a zona termicamente afetada. Então, nessa imagem aqui, a zona fundida é essa zona aqui que tem essas ondinhas, e a zona termicamente afetada é toda a zona que não está, toda a zona que tem alteração estrutural. Professor, Oi. Quando tem os grãos maiores, significa que ele é mais duro, então é mais quebradiço, correto? Na realidade, assim, quando ele é mais duro, eu não quero que ele seja quebradiço, mas ele tem uma facilidade de quebrar, tá bom? Se eu aplicar carga nele. Entendi. Porque é o seguinte, gente, bora lá. Vamos falar de usinagem, eu vou falar usinagem e vocês vão entender meu exemplo. O que é usinagem? Usinagem é um processo de remoção de cavaco, não é? Se eu colocar uma peça num torno, eu vou colocar essa pecinha aqui, ó. Eu coloquei ela no torno. O torno vai prender essa peça e ela vai ficar
rodando, vai ficar girando, numa rotação bem alta. E eu vou vir com uma pastilha de usinagem e vou passando nela. Quando eu passar essa pastilha de usinagem, eu vou começar a retirar material dele. Deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês rapidinho, ó. Eu vou começar a retirar material dele. Se o material for muito duro, ou seja, se ele tiver grãos muito pequenos, igual esse aqui, ó, vai ser difícil usinar, tá bom? É difícil, porque eu preciso ter uma pastilha de usinagem com uma dureza maior do que a dureza do material. Dá para usinar, logicamente, só que fica mais difícil, ele é mais duro para usinar, tá bom? Agora, qual que é o problema dele ter grãos muito pequenos? Se por acaso ele tiver qualquer tipo de deformação, se eu aplicar uma carga que deforma ele um pouquinho, aí sim ele já quebra com facilidade. Tá bom? Aí sim ele se torna frágil. Eu estou tentando não dar uma matéria ainda que vocês ou pegaram ou vão pegar, tá? Por isso que eu não estou aprofundando demais. Só que, gente, quando eu começo a falar de materiais, eu não paro. E se eu estivesse na sala de aula, eu ia estar desenhando um quadro para vocês, e vocês iam... Oh, meu Deus, a gente já está viajando grande agora. Só que eu fico limitado aqui pelos recursos tecnológicos, pela apresentação que eu fiz, então eu fico mais focado, tá bom? Bom, a nossa aula era até aqui que eu preparei para hoje, tá bom? Na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre EPIs ainda, tá? Na verdade, eu estou começando a montar já na semana que vem, que a gente vai começar a falar de EPIs e problemas em soldagem. Só que isso aqui vai ser semana que vem. Eu não vou entrar nisso hoje ainda, porque a gente já falou muita coisa. Eu acho que eu já falei coisa demais hoje. Acho que a cabeça aqui de você já deve estar, assim, cheia de informação, o que é bom, tá bom? E a gente fica por aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma coisinha para comentar? Ou deu tudo certo a aula, todo mundo conseguiu entender bem? Não, professor, até agora tá bacana, tranquilo. Beleza, então. Ó, gente. Bom? Tá tranquilo, professor. Eu tenho algumas dúvidas, mas na hora que nós entrar em questão de eletrodo revestido, mas isso é mais pra frente, não é para agora não. A gente vai falar disso, mas daqui a algumas semanas a gente vai entrar em processo com eletrodo revestido. Professor, o Igor pediu para avisar pelo WhatsApp que ele estava sem microfone, por isso ele não comentou na aula. Eu queria perguntar, porque meu aba não aparece a matéria de soldagem para mim interagir lá e fazer as atividades. Só aparecem outras matérias, mas não aparece a de soldagem. Mas você está matriculado na disciplina? Sim, eu escolhi ela, na grade está ela, eu escolhi ela, física e programação. Só que daí não aparece ela. Ainda aparecem outras matérias que eu nem me cadastrei, tipo cálculo 2 e resistência de materiais. No seu caso, então, eu acho que é bom você falar com a coordenação, tá? Eu falei coordenação. Porque aí é uma parte já que eu não consigo arrumar para você. Mas aí, semana que vem, a gente olha. Quando for semana que vem, eu vou abrir a... Semana que vem, ou talvez na outra, eu vou abrir a minha lista de chamada para vocês verem quem são os alunos que eu vou poder dar nota. Que aí você vai ver se seu nome tem que estar lá. Daqui umas 2 semanas a gente vê. Tá bom? Obrigado. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Eu não vou dar uma aula... As minhas aulas, eu estou tentando fazê-las num tempo um pouco mais rápido, porque a aula online, ela rende mais. Porque não tem aquelas paradas que fica tendo em aula presencial. Então, acaba que eu consigo passar a minha mensagem para vocês de uma forma mais rápida e não fica uma coisa muito longa e muito chata para vocês. Eu tento fazer a aula não ser muito chata, porque eu sei que a aula online não é a melhor coisa do mundo, tá bom? Então, agradeço todo mundo pela presença e aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. E o menino do Igor pediu para se tem como liberar o bate-papo quando tiver as aulas, porque eu acho que ele está sem no PC de mesa. Tá bom.